para informar ao público o porquê do gol do Gabigol, obrigando as pessoas a um exercício de boa-fé e de pesquisar na internet. Afinal, o que é paralaxe? O que é paralaxe, Carlos Eduardo Lino? É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso é paralaxe. Isso é paralaxe. Tudo bem, um abraço. Estava ensaiado? Não. Pô, deu certo. Foi bom, né? Tudo bem, Serginho? Roger, amigos? Tudo bem, Lino? Bem-vindo, cara. Bom, por favor, agora você fala alguma coisa, né, cara? A gente está discutindo acerto de arbitragem. Eu acho que isso está no campo do absurdo de um jeito que está até engraçado. Né? E outra, de um time que se classificou, de um time que teve capacidade para mais adiante assumir controle do jogo de forma espetacular. Isso não está direcionado ao Atlético nem ao jogo de ontem. Está direcionado às reações do Palmeiras e à criação de um ambiente que está todo mundo criando no futebol brasileiro, de todos os lados, né? Para que você tenha, de alguma forma, o grito antecipado. Você não está reclamando do que está acontecendo, você está reclamando do que pode acontecer. Você não está reclamando do que está rolando nessa hora, mas você sabe que se você não reclamar, se você se calar, vão acusar você lá na frente de não ter reclamado, porque outros estão reclamando. Então a gente está criando um ambiente ruim no futebol brasileiro. Como é que você faz liga desse jeito? Como é que você junta os caras para discutir o futebol desse jeito? Como é que você cresce desse jeito? Vamos crescer, né? Primeiro como pessoas, sejamos adultos. Depois, pensem no futebol. Vamos crescer juntos, gente. Desse jeito está muito difícil. Serginho, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde. Vocês da imprensa vão ficar falando de VAR, de arbitragem, não sei o quem chorou. Eu não. Eu vou, até vou dar um palpite, mas assim, eu vou querer falar de futebol. E futebol, eu acho, Risa, que a gente teve uma noite muito boa de futebol. Uma noite de 2 jogos super interessantes, cada um do seu jeito. O primeiro jogo deles, que quase que foi simultâneo pelo atraso, né, o jogo do Grêmio Bahia, mostrou um Bahia, acho que jogando mais do que vem jogando. Fez uma partida muito boa o Bahia. E o Grêmio fez de novo uma boa partida, com momentos de baixa e conseguiu resgatar a famosa alma copeira ali, né? Contra vários fatores, assim. Tinha uma hora que parecia que o barco gremista ia afundar e não afundou. No caso do Flamengo, do Atlético Paranaense e Flamengo, o Atlético fez um grande jogo, né? Jogou muito bem. E o Flamengo mostrou de novo, lá em Curitiba, que é um lugar complicado, que todo mundo se queixa, é difícil jogar lá, torcida, caldeirão, né? Velocidade do jogo. O Flamengo foi lá no fogão e conseguiu baixar a fervura, né? E conseguiu, de alguma forma, levar a classificação. Então, assim, são jogos complexos, não dá para analisar rapidamente cada um deles. Por isso, eu acho que a gente tem tempo, vamos conseguir. Mas vamos falar de VAR também um pouco. No caso do Gabigol, talvez o mais decisivo jogador do futebol brasileiro nos últimos anos, o que ele faz é aumentar a fervura e para ele funciona muito bem estar no meio da fervura da chapa quente. Concordo, adoro falar sobre futebol, mas na minha modesta opinião, para poder falar de futebol, a gente tem que poder acreditar naquilo que estamos assistindo, né? Essa imagem, que é a imagem divulgada para todo mundo que estava assistindo ao jogo de ontem, por mais que estejamos diante de um acerto, o gol do Gabriel anulado no campo e depois confirmado pelo VAR em impedimento, por mais que estejamos diante de um acerto, quem está assistindo a essa imagem tem que poder bater o olho nela e acreditar nela. E entender rapidamente, isso é impedimento. Ninguém deve ser obrigado a entender de paralaxe, que é a angulação das imagens, ninguém deve ser obrigado a ter boa fé que vão traçar a linha no local exato do corpo do Gabigol, que não vai ser no meio do braço. As pessoas têm que poder bater o olho naquilo e imediatamente entender que é o impedimento. E essa imagem, que é a imagem exibida em rede nacional, é a imagem que o VAR utilizou para anular o gol, inclusive foi para o telaço do estádio, ela causa muita dúvida, ela causa muita confusão, ela causa uma falta de credibilidade numa ferramenta que é espetacular. Então, não basta funcionar bem, tem que parecer que está funcionando bem também, é uma opinião que eu queria dar aqui no programa. Roger Flores, bem-vindo à Seleção. E aí, Rizek, tudo bem? Ótimo. Serginho, bons jogos ontem,
de boas análises que a gente vai aqui debater sobre isso. Hoje a gente tem mais um jogaço, né? Tem o Choque Rei também totalmente aberto. Acho que a gente vai ter muita emoção também. Cara, sobre esse lance especificamente, eu acredito na ferramenta, acho que foi bem feito os tracejados. Obviamente, poderia ter tido uma câmera melhor angulada para você dar essa aí, né? Que era a principal, a câmera do meio-campo, que daria total certeza de que o Gabriel estava impedido. O que eu discuto nesse lance não é nem isso, é a regra, né? E a regra diz que, mesma linha, você tem que favorecer o atacante, você tem que dar a possibilidade do atacante fazer o gol. É estar em jogo na mesma linha. E para mim isso é claramente mesma linha. Só que aí ficam buscando 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, então você tem que alterar a regra. Então, acabar com a questão da mesma linha no impedimento, porque não existe mais mesma linha, né? Você tem que encontrar 1 centímetro para lá ou para cá, ou para dar condição ou para tirar a condição. Qual é a ideia, então? Do atacante. Ué, tira a mesma linha da regra, pô. A gente está em fase de testes, né? A International Board aprovou que não existe, porque não existe mais mesma linha. Tá, mas para o cara estar impedido... O International Board aprovou que se façam testes. Então, por exemplo, você traça as 2 linhas no pé do jogador e no pé do outro. Se elas estão sobrepostas, as federações estão aprovadas a fazer experiências, o quanto vale, o quanto não vale. Então, tem critérios diferentes já rolando pelo mundo. Na Inglaterra, no Brasil. É o mesmo princípio da bola, né? Só é gol se a bola entra completamente. Então, o cara só está impedido se ele estiver completamente à frente do adversário. Seria isso? Então, algum denominador comum a gente chega... todos têm que chegar, isso. Porque é a mesma linha ou não é? Ele está com 2 dedos de ombro para frente do último dedo mindinho do Thiago Heleno. Pela regra não é, porque a regra fala que se tiver o dedo mindinho não, porque o braço não conta. Mas se tiver um pedaço de ombro na frente, fora braço, ele vai estar em impedimento. Não, eu sei, mas se você traçar uma linha normal, centralizado no Gabriel e no Thiago Heleno, eles estão na mesma linha. A questão é um angulinho que dá um ombro mais para frente, o outro um pé mais para trás. É essa a minha discussão, mas que precisa botar dentro isso do no que papel, estão fazendo... Né, e sim, como é que você vai botar no papel? Você vai botar no papel assim, então, você está impedido... Mas está no papel mesma linha, não está? Tira isso do papel, então. É só falar, olha, não existe mais mesma linha. Mesma linha se estiver exatamente na mesma linha. Se tiver um pouquinho na frente, está impedido. É o que está no papel. O que se quer colocar no papel, e eu concordo, essa ideia de que para o sujeito estar em impedimento, na hora do lançamento, ele tem que estar completamente à frente da linha. Outra ideia é essa também, usar os pés e ter até, de alguma forma, algum tipo de... identificação através da chuteira ou algum sensor eletrônico, porque tanto o toque na bola quanto o posicionamento de chuteiras vai determinar impedimento ou não. Eu concordo com isso tudo, só que não vai tirar a discussão do centímetro. Não vai. Não vai? Infelizmente não. Enquanto houver impedimento, vai ter discussão de centímetro. A única coisa que tiraria, e eu sou a favor, mas tem muita gente que é contra, é você traçar uma linha imaginária de baixo para cima, né? Do último parte do defensor. Traçou aquela linha para cima assim, como se fosse uma parede. Se tem alguma parte do corpo do atacante para trás, segue o lance. Mas se ele está completamente à frente, impedimento. Mas tem muita gente que vai discordar. Você simplifica essa questão de 2, 3 linhas para poder... Eu acho que o Rizek pegou no início do programa, eu acho o problema central dessa história, especificamente do impedimento, que é o que a gente está discutindo hoje, né? Que é a apresentação gráfica, né? Quando você pega o tênis, né? O Rizek adora tênis, eu também, eu acho que vocês também. Cada vez que aparece o tirateima e a bolinha está 1 centímetro, 1 milímetro para dentro, para fora, não tem nenhuma discussão nas quadras, o jogador não discute, todo mundo vai para o próximo ponto, que é o que deveria acontecer no futebol, né? O problema é o seguinte, quando a gente mostra essa apresentação, que é uma apresentação ruim, graficamente muito ruim, pouco convincente, a gente fica sempre com a impressão que tem algo errado. Você dá combustível para o torcedor que naquele lance não está sendo favorecido, para achar que tem algo errado em todo o sistema.
Não sei se tem... Eu também não boto minha mão no fogo, mas o fato é o seguinte, essa apresentação dá todo o combustível para o torcedor questionar. Vamos, sim, também ter uma certa boa vontade, né? O VAR é uma ferramenta nova no futebol. Num esporte tão nova centenário... assim. Ué, Pô, tinha a teima da Globo lá em 1980, não, sei lá. o VAR é uma ferramenta nova. Não, mas Ele tem 5 anos de utilização. No esporte centenário, ele é uma ferramenta nova e ele está sendo aprimorado. Então, assim, a gente está diante de uma ferramenta nova. Eu acho ela hoje fundamental para o esporte. Eu adoro também, viu? Deixo claro. Então, a gente está falando aqui em como aprimorar essa ferramenta. Me parece que hoje a gente tem 2 pontos cruciais. A agilidade, que o jogo não pare por tantos minutos para se analisar um lance, e a exibição, né? Há uma imagem que passe uma credibilidade, que você bata o olho e você não precisa entender de paralaxe, que você olhe e entenda, pô, realmente está impedido ou não está impedido, como aconteceu na Copa do Mundo, com um sistema que é muito mais caro do que aquele que a gente usa, o sistema da Copa do Mundo, da computação gráfica, você olhava e não tinha nenhuma dúvida do porquê o impedimento havia sido marcado ou não. Do jeito que a gente está hoje, a dúvida é tamanha que quando acaba o jogo, o Flamengo emite uma nota, e aí a gente pode plugar a nota, por gentileza, escrita da seguinte forma: por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Chamei de mico porque quem assistiu à troca de passes logo depois do jogo viu que não foi um erro, foi um acerto. Acerto da arbitragem de campo e acerto do VAR, o gol anulado do Gabriel quando estava 1-0. Então o Flamengo tomou uma atitude radical, privou o seu torcedor de ouvir os personagens, de ouvir o Sampaoli, de ouvir o Gabigol. Pô, você não queria ouvir o Gabigol depois do jogo de ontem dele? Classificou, fez gol. E depois de uma vitória enorme do Flamengo, o clube deu uma enlouquecida porque olhou a imagem e não conseguiu interpretá-la, porque ela é difícil mesmo de ser interpretada. É um problema que a gente tem. E quem assistiu à troca de passes, mas o Flamengo se precipitou, ele tomou uma decisão claramente equivocada. E quem assistiu à troca de passes depois do jogo conseguiu ter uma aula, um gabarito do PC Oliveira sobre o tema. Dá uma olhada. Nesse lance em questão, o procedimento do assistente de mandar seguir e só levantar depois foi correto, porque é um lance muito difícil. O que a gente questiona, que eu acho que o que causou, né, muita reclamação, é o ângulo utilizado. Ele utilizou a câmera lá de impedimento, que fica posicionada lá no prolongamento da área penal, ou seja, uma distância muito grande, e visualmente, por uma questão de ângulo, quando a gente observa aquela câmera, a impressão que a gente olha numa câmera que está posicionada bem à direita, lá na linha da área, é que a posição do Gabriel, pelo ângulo da câmera, é uma posição legal. O impedimento deve ser marcado, deve ser considerado na última parte do corpo do jogador e os braços não contam para a situação de impedimento, portanto, ele tinha que pegar no ombro do Gabriel. Olha só, a gente está dividindo a tela aqui, ó. Essa é a câmera 1, aquela que é utilizada constantemente na transmissão. Esse é o posicionamento do Gabriel em relação ao Fernandinho no momento do passe do Arrascaeta. Mas quando a gente vem aqui para a câmera 1, que é a principal da transmissão, a gente percebe, por uma questão de ângulo, se aqui a gente acha que o Gabriel está em posição legal, quando a gente vem para essa câmera 1... Causaria menos indignação, eu acho, né, menos indignação. O fato é, o ângulo utilizado, a câmera utilizada no trabalho na cabine do VAR não foi a ideal. E aí, assim, pode ter sido uma decisão correta, mas que não passou, infelizmente não passa credibilidade. A tecnologia do software, ela permite que mesmo diante do ângulo que não é o mais favorável, você chegar ali às linhas e concluir se o jogador estava ou não à frente. A questão é a credibilidade. Quem está assistindo aquilo não consegue perceber. E outra questão, que aí é humana, é onde você traça a linha, né? Na imagem, me parece, estou dizendo me parece porque acho uma questão polêmica, que traçaram a linha no meio do braço do Gabriel. E, aliás, a gente já tem um histórico no Brasil de pelo menos um jogo reconhecido pela CBF, no qual traçaram a linha no local errado, que foi no jogo entre São Paulo e Atlético.
no Mineirão contra o Galo, traçaram a linha no local errado. Isso é um erro humano que pode acontecer. Então, olhando essa imagem da linha tracejada, eu opino que ela está no meio do braço do Gabriel, quase no cotovelo, né? Aí, como isso é traçado ao vivo durante os jogos, a gente consegue fazer um exercício de imaginação como seria a linha de impedimento caso a linha fosse traçada naquilo que a gente aqui do Seleção considera a posição certa, que é exatamente na divisa do ombro do braço, né? O último local do corpo em que você pode tocar na bola. E mesmo se ela fosse traçada no que a gente entende ser o local certo, um pouco mais para a direita, o Gabriel estaria em impedimento, de acordo com o software utilizado pelo VAR. É que tudo isso tem que ser feito de forma ágil, e a imagem tem que chegar para o telespectador e para quem está no estádio, porque hoje ela passa no telão, para evitar o tumulto que rolou ontem em campo, tem que chegar de uma forma muito simples. Você olha a imagem, como mas é um homem, sim, eu também já fiz o teste lá na cabine. É um ser humano que decide aonde a linha vai ser traçada. Mas esse ser humano você está sujeito a um erro humano. Sim. Não é um operador, não é um erro de operação, é um erro de interpretação. Sim, aí você está em filigrama, mas sim, exatamente. É um ser humano que traça ali. A CBF já admitiu que aconteceu um erro nisso. Traçaram ali no local errado do corpo do Luciano. É o que pode acontecer. Está sujeito a isso, é uma operação humana. O que a gente não vai discordar é que diminui brutalmente a quantidade de erros no futebol, a utilização do VAR. Isso não se discute. Sabe que ontem o Mansur fez no troca de passes, e ele faz um raciocínio que para mim é bem simples. Fácil de entender e, na minha opinião, perfeito. Antes do VAR, a gente tinha, principalmente em impedimentos, uma imprecisão danada, né? Muito erro claríssimo que você via depois, né? Com o VAR, esses erros diminuíram e muito. Claro. Né? Fica uma parte de dúvida nesses lances muito ajustados, como eles gostam de dizer. E qual é a reação da comunidade do futebol? Um adendo. Além de onde você vai passar a linha, você identificar o exato momento em que a bola sai do pé do jogador. Isso também é uma decisão humana, tomada na cabine. Exatamente, né? E aí, o que acontece, né? Quando os clubes toparam o VAR, isso era um pacto, né? A gente aceita o VAR, beleza. Aí aceita o VAR e quando é contra, né, esses pequenos detalhes que você nunca tem certeza se errou, acertou mesmo, né? Você detona o VAR. Aí quando é a favor, você fica quieto. Cadê o pacto? O que isso está colaborando para o futebol? Zero, né? Então, você achou da nota do Flamengo? Vocês não acharam um mico? Chamei de mico. Olha, um mico. Eu achei tão ruim quanto a do Palmeiras, né? As últimas notas, né? O Palmeiras se calando, hoje ninguém vai falar, coisa e tal, etc. Isso aí só acirra os ânimos. Só acirra os ânimos. No caso do Flamengo é porque ele escreveu erros, né? Pelo menos nesse caso do impedimento, a gente está diante de um acerto, nesse caso do impedimento. E insisto, né? Diante de uma classificação espetacular do Flamengo, rodando os melhores momentos, por mais que você possa avaliar no rendimento, muita gente prefere avaliar o rendimento que o resultado, mas o classificado é o Flamengo, com uma vitória estupenda em Curitiba, Roger. Avalia um rendimento ao invés do resultado quando ganha e classifica, né? Porque se é ao contrário, jogou pra caramba e perdeu, ia avaliar o resultado, né? E não o rendimento. Eu acho que o Flamengo foi inteligente dentro daquilo que podia ser. Obviamente, o Atlético Paranaense, quando joga no seu campo, principalmente partidas assim decisivas, com apoio da torcida em massa, né? Vira um caldeirão essa arena, né? Vira uma atmosfera enlouquecedora. O Flamengo tentou, de alguma forma, ir baixando essa temperatura, teve competência e um pouco de sorte. Na defesa anterior, o Matheus Cunha, ele toca nela, né? Depois ele solta uma, bateu 2 vezes de roupa ali, uma até ele pega pelo rabo no segundo tempo. Mas eu acho que o Flamengo tinha o resultado a seu favor, foi tentando baixar a temperatura, teve esse golpe de sorte aí, desse gol contra do Eric, num momento em que o Atlético era bem melhor do que o Flamengo. A verdade é que o Atlético não foi eficiente no quesito da finalização, não conseguiu botar a bola para dentro. E o Flamengo colocou.
nesse gol contra do Eric. E aí ficou. Aí o Gabigol comendo alguma coisa. Né? Um biscoito, sei lá, já eu jogar. mostro o que Bolinho. Essa é uma finalização do Cris, que ele fez até um gol na Libertadores, bem parecido no último jogo da Libertadores do Atlético em casa, né? O Atlético continuou martelando, mas sem eficiência na questão da finalização. Essa bola que eu falei do Matheus Cunha, que ele conseguiu voltar e pegar ela pelo rabo, né? Senão seria um frangaço. E aí depois foi bem parecido, né? Esse é o lance discutível já, que a gente discutiu, né? Discutível Teria não. sido um golaço, né? Mas muito fácil, né? Porque se a gente perceber, a bola não saiu da zona central, né? Só passe vertical veio no Thiago Maia, no Arrascaeta e no Gabriel. E o Atlético é um time que marca muito bem. A zona central do jogo é o espaço que você não pode dar. E aí tocou nela, Thiago Maia, Arrascaeta e Gabriel. Mas já era um momento que o Atlético já estava um pouco desarrumado, né? Já para perto do final do jogo, o Atlético precisando virar a partida. 2 gols precisava já. E aí, para mim, outra boa defesa do Cunha, né? Eu acho que ele toca nela, mas eu acho que esse lance estava impedido. Foi marcado impedimento na sequência do Vitor Roque. E aí, essa é uma finalização do Gabriel que vai para fora. E logo depois tem o gol, num belo passe mais uma finalização do Atlético Paranaense. Essa vai sobrar para o Vitor Roque, né? Para o Vitor Bueno. E o Davi Luiz tirou. O Davi Luiz foi importante também no segundo gol, né? Porque ele que dá o passe pro Léo Pereira. Jogou bem ontem o Davi Luiz, né? O Davi Luiz jogou muito bem, né? Bem, né? Engatou uma sequência ele vem jogando bem, exatamente. E o torcedor estava cobrando demais, né? Chegou Acho que desde o jogo com o Fortaleza, quando ele entra no jogo, olha só o passe que ele dá agora pro Léo Pereira, ó. Isso é passe de meia, cara. Passe de meia. E o Gabriel rápido na finalização, domina e bate. Agora que ele deveria... A gente está com, novamente, Não está impedido, né? replay, Até o jogador do Atlético dando condição. Que eu ia falar agora que era a hora dele abrir a boca, de tomar uma cervejinha gelada, né, para comemorar. Vai saber que isso era cerveja só que estavam jogando. Certamente era um blend, né? Tinha outras coisas. Vai saber, né, cara? Mas seria melhor do que aquele bolo, que sei lá, do cookie, biscoito. Agora, Rizek, você lembra que ontem a gente estava aqui discutindo... Você vê que o Serginho falou bolacha e você falou biscoito. Isso. Você chama do que aquilo que ele comeu? Eu? De bolacha e de biscoito. Tá bom, não, tudo bem. Ele é bilíngue. É só você ver no pacote. Todos os pacotes vêm biscoito. Então, o correto é biscoito. Se tem recheio, eu chamo de bolacha. E o outro... Não, se tem recheio, eu chamo de biscoito, o outro é uma bolacha. É complexo isso, hein? Mas eu gostei da tese. Isso é muito sofisticado. Ontem a gente estava discutindo aqui qual seria a escalação do Flamengo, né? E tinha a notícia que ele não ia ter pontas, né? Ia ter os jogadores de meio, o Everton e o Arrascaeta. Por quê? Porque isso funcionou bem no segundo tempo contra o Palmeiras, no jogo anterior. Eu até opinei, eu acho que não, acho que ele vai fazer um misto, porque uma coisa é funcionar no segundo tempo, num jogo que já não tem a mesma dinâmica. Outra coisa é você pegar uns caras malucos, que nem os atleticanos, só em casa... que o Pulgar saiu, ele saiu no aquecimento. Exato. Isso era um bom Ajuda número, muito, isso claro. era um bom número para a gente pegar com um espião estatístico, pedir sua produção, porque vários jogadores saindo no aquecimento com lesão. Eu cobri pelo menos os 4 jogos do Flamengo já com jogadores sendo substituídos. Gerson, do Gerson, entrou lembro do Ayrton Lucas, Arrascaeta. Lembro do Pulgar de ontem, tem mais um ou outro. Não só jogo... Pedro, que bateu um pênalti no início do jogo e saiu. Mas, por exemplo, o jogo do Internacional agora no final de semana, Johnny, o aquecimento foi trocado pelo Campanharo. Estou falando num aspecto geral. Soares contra o Bahia, jogo da ida. Contra o Bahia. Isso seria um levantamento legal da gente fazer. O Flamengo me chama mais atenção porque eu, fazendo o jogo ali, pelo menos 3, 4 eu já vi. E tem outros aí também. É um levantamento importante. Eu nunca vi tantos jogadores... A que se deve isso, na sua opinião? Não sei. Aí a gente tem que ver se esse número realmente chama atenção ou se é alguma coisa da minha cabeça. E o porquê. Intensidade de treinamento, intensidade do aquecimento, quantidade de jogos. Seria um número legal para ser levantado. Sim. Só para, desculpa, Sim, interrompi seu raciocínio, só para lembrar que o Pulgar saiu no aquecimento. Então, assim, não tem fórmula ideal, né?
Não tem, essa é a fórmula perfeita para todos os jogos. Eu vou seguir usando isso aqui porque deu certo em 45 minutos, vai dar certo. Mas não te parece que a escalação de ontem, a gente tem muita dúvida em dizer qual é o time titular do Sampaoli? Você não acha que é... Eu acho que ele não tem time titular. Você acha que é uma escalação... Eu acho que é de ontem... Eu tô com o Roger, eu acho que é o time titular. A realidade gritou. O Gerson, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro e com um dos centroavantes, hoje é o time titular do A realidade gritou, Sampaoli. Lino, mas Que é o assim, Gabigol, o titular dele. O Que é Gabigol. O Alan vai entrar nesse time, Como entrou e estreou ontem. no lugar do Pulgar ou do Thiago Maia. E o Vitor Hugo, esse é que pode dar a vaga ou para o Bruno Henrique, ou esse pode variar. Essa pode ser a peça de variação do esquema. E o Davi Luiz, desde que ele entrou no jogo com o Fortaleza, entrou muito bem, não saiu mais do time, acho que ele ganhou a posição como... eu acho que não tem posição, gente. O Sampaoli não trabalha assim. Sim, mas eu acho que agora estão jogando os Vocês dois, estão né? usando um raciocínio que não é o do Sampaoli. Não, mas eu tô falando dos principais jogos. Eu também acho que ele vai fazer essas variações, mas no jogo que ele precisa ter o seu melhor, que ele vai ter dificuldade, ele vai entrar... Palmeiras era um dos principais jogos, era importante aquele jogo mas do ele Palmeiras. tinha Eu sei, mas esse jogo, ele... Eu acho que não, acho que o Sampaoli, ele treina o abecedário todo, né? Ele tem o plano lógico que ele A, treina. B, C, E tem que D, fazer Y, isso. né? E tem que fazer. E talvez ele não saiba ainda, e ele está tendo um cursinho intensivo de Flamengo, porque o torcedor ajuda, a pressão ajuda um pouco, e a realidade também exposta ajuda, né? Para ele entender o que é o melhor Flamengo. Ninguém superou ainda o Flamengo de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Aquele de 4 anos atrás? Eu falando de agora, Serginho. Até eu entendo que você Do ano passado. Depende da fase física deles, gente. Se eles não estão fisicamente fisicamente não funciona. Ok, eu entendo, eu concordo contigo. Eles não vão estar bem todo o tempo. Todos os treinadores que tentaram separar os dois patinaram. O melhor Flamengo é com eles. É com eles, mas aí é óbvio. Claro que a questão física vai pesar. Patinaram e foram demitidos. É o melhor Flamengo. Eu quis ser gentil. Aí você começa a trabalhar variações, você começa a trabalhar ideias em função do adversário, você começa a administrar fisicamente, você começa a olhar o campeonato, o treinador olha a estrada um pouco maior, a gente olha jogo a jogo. Eu entendo as diferenças de um jogo para o outro, mas o melhor Flamengo é esse. E brigar com isso é brigar com a realidade. Sim, não acho. Né? Acho que hoje ele tem uma coisa que poucos treinadores tiveram. Wesley e Ayrton Lucas. Aí sim, esses caras fazem corredor de um jeito, esse vai e vem deles é tão eficiente, esse corredor deles é tão bem preenchido que o jogo por dentro do Flamengo ganha mais peso ainda. Tá bom, mas não funcionou no primeiro tempo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Serginho, será que ele quis que funcionasse? Tenho certeza, ele certamente queria mais a bola. Mas funcionou ontem? Não, Mas no primeiro tempo não funcionou. Eu estou olhando o jogo, o jogo não. Você não pensa numa imposição? O Atlético tem cinco chances no primeiro tempo, o Flamengo tem uma, que na verdade é um gol contra. Como é que você começou? Duas, vai, a bola na Como é que você trave começou o programa? Falando. Qual foi o seu destaque? O destaque é foi copeiro, no caso do Grêmio. Não, o Bahia fez um bom jogo. Flamengo e Atlético, como é que você começou? Eu disse que tem um grande mérito do Flamengo ter superado na arena, com todo o caldeirão, etc. O cenário sempre muito legal. desafiador. Esse é o resultado final. Agora, vamos... A gente está esmiuçando o jogo. De desconforto nesse início de partida, esses primeiros 30 são avassaladores. Há muito tempo, chegar lá, é muito difícil alguém dominar e falar assim, não, vou tirar desde o início. Gente, na soma dos dois jogos é 3-0 Flamengo. É muito difícil. Na soma dos dois jogos é 3-0 Flamengo. O Atlético cresceu depois dos 20 minutos do primeiro tempo. O Flamengo administrou e, de certa forma, até foi malandro. Você lembra, em vários momentos, ia caminhando para bater a lateral, tiro de meta, era lento, foi chamando, vem Atlético, vem. O Atlético foi e fechou muito bem o primeiro tempo. Mas a ideia do Flamengo de ter a bola no começo deu certo, Serginho. O Flamengo tinha bola, primeiros minutos, 15 minutos. Botou água na fervura, foi levando mais à frente. Quando precisou jogar, jogava por um empate. Cara, eu acho que o Flamengo fez ontem, estrategicamente, né, uma das grandes partidas da temporada que eu vi. Eu duvido que o Sampaoli pense que nem você. O Sampaoli deve ter pegado esse jogo e olhado.
puxa, isso aqui não funcionou. Por que não funcionou? Isso é o trabalho dele. Óbvio que ele tem que tirar de toda a partida o que funcionou e o que não funcionou. Absolutamente não acho isso. Mas a gente não pode analisar um jogo de futebol só na ótica de um time. Você tem que analisar com a ótica do outro time também, das duas equipes. Concordo o Atlético é um time forte. Dentro de casa ele se torna mais forte ainda. E você entender que o Flamengo administrou bem os primeiros 20 minutos, depois sofreu uma pressão que era natural. Jogar lá na Arena da Baixada é muito difícil. De alguma forma, em alguma fase do jogo, você vai ser pressionado. E ainda te falo mais, se o Flamengo joga como jogou no primeiro tempo contra o Palmeiras, eu acho que o Flamengo tomaria o gol. O Flamengo não ia ter a condição de suportar como suportou com os caras que entraram ontem. São jogos diferentes, né? Bem diferentes, né? Propostas diferentes, pressões diferentes. Cada jogo é um jogo. É porque só Everton Ribeiro e Arrascaeta mudam o jeito de jogar ou transferem para o Flamengo um jeito de jogar original. Aí você pode, em outras posições, discutir um pouquinho característica. Pedro ou Gabigol? Se você está enfrentando o Flamengo, você prefere enfrentar o Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro ou sem Arrascaeta e Everton Ribeiro? Sem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esse time é modelar hoje para o futebol brasileiro. A questão não é nem sem eles. Sem eles, quem que vai entrar? Sim. Everton Cebolinha, que é bom jogador, mas no Flamengo ele ainda não atingiu o auge dele como foi no Grêmio. E é muito abaixo dos dois. É que eu acho vocês dois. Tá chegando agora também. Não, são outras ideias. Ou o Marinho, que era o antigo. Sim, todo mundo que foi alternativa à dupla fracassou. E não é culpa de quem tentou ser alternativa, é que a dupla é muito boa mesmo. É que parece que vocês não estão olhando a passagem do tempo. O tempo passa, é diferente. Cara, mas Mas mesmo passando, nenhum conseguiu chegar na altura. Esse time do Flamengo, com Everton Ribeiro e Arrascaeta na mesa, é um desastre. Pode ser. Ele tem um buraco pelos Mas na vida lados real, aqui, ó, 3-0 no agregado contra o Furacão. Ele é difícil de explicar. Não, na vida real, desde 2019, os caras são bicampeões de Libertadores, bicampeão de brasileiro, campeão de Copa do Brasil. É bi ou é campeão só de Copa do Brasil? O Flamengo é o campeão. Só do ano passado, né? Então aí a gente está falando de 5 títulos gigantes. 2 de brasileiro, 2 de Libertadores e... Com essa ideia. Eu quero dizer o seguinte, os dois sendo protagonistas há 5 anos. Everton Ribeiro e Arrascaeta entraram em Bragança Paulista para jogar contra o Bragantino. Aí naquele jogo tomaram de 4. Sim, então assim, mais 9. Não, mas você... Ninguém jogou nada. A maravilhosa tese de vocês dois aqui é que com esses dois ninguém pode. Então, não é, cada jogo é um jogo. Você entra aqui no Seleção toda vez que vem, sublime, espetacular. Não, claro que não. Ou você, de vez em quando, eu falei um monte de bobagem, né? Eu não estava inspirado. Eu sempre tô... Mas olha só... Olha só. Esses caras são maravilhosos, mas não são maravilhosos em todos os jogos. Mas ninguém é. Claro. Não, eu tô falando como estratégia. Depende do adversário. Deixa eu simplificar, deixa eu fazer uma pergunta. Esse é o ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Amanhã, final da Libertadores, Flamengo, e pode escolher o adversário, River Plate, Palmeiras, Boca. O Flamengo vai ter na final da Libertadores Arrascaeta e Everton Ribeiro? Eu aposto todas as minhas fichas que vai ter. Na final da Libertadores. Pode ser contra qualquer adversário. O time vai ter, se eles estiverem bem. Não tem sido assim. Os grandes jogos. O São Paulo ele tá variando. Ele tentou... Não tem sido assim. Gente, contra o Palmeiras, o maior rival... Mas ele poupou os dois. Não, quando eles entraram, fez toda a diferença no jogo. Foram os melhores em campo quando entraram. Mas isso não é poupar, isso é estratégia. E ele tinha uma estratégia para o primeiro tempo. Eu discordo, eu acho que foi poupar. Vocês viram a coletiva dele? Eu acho que foi poupar. Na coletiva ele disse, não funcionou. O que eu pensava não funcionou. E aí ele trocou. Mas eu acho que ele claramente poupou, visando só para te lembrar. Não é poupar, ele queria ganhar o jogo. Só para te lembrar. Queria ganhar, mas ele... Só para lembrar. Contra o Bragantino, a Arrascaeta não jogou, ficou no banco de reservas. Vê se eu não tô certo. Jogou. Eu acho que não. Tanto que deu polêmica que falaram assim, ele não, foi uma escolha técnica. Eu deixei ele por escolha técnica. Tá aqui. Jogou titular? Jogou. Qual foi o jogo que ele tirou a Arrascaeta? Então foi o seguinte, né? Que ele falou assim, foi uma escolha técnica deixar ele de fora. Cebolinha, Arrascaeta e Everton. Vários treinadores tentaram tirar os dois. Tentaram. E aí quando chega o funil da temporada, os grandes jogos, volta os dois, entendeu? Não tem... Agora só, essa tarde aqui é maravilhosa, né? Lino, 2 pontos. Foi um grande jogo do Flamengo, Sérgio Xavier. Duvido que o São Paulo concorde.
por decisão do Flamengo, a gente não sabe o que o São Paulo pensa do jogo. É verdade, eu adoraria Infelizmente. saber, Posso falar sobre isso? Só os números do jogo agora. Os números do jogo. Depois eu falo. Porque tem tudo a ver com o nosso papo. E